Graça e paz, meus amados. Bem, ontem eu perdi uma cachorrinha, a velhinha, mas eu amava muito aquela cachorrinha. E fiquei questionando, fiquei muito triste, ainda estou triste. Não questionei Deus, porque, segundo a palavra, a culpa foi nossa. Como assim? Por causa de Adão, Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Então ele deu ouvido à voz da mulher e a mulher deu ouvido à voz do diabo. Aí eu me pergunto, meu Deus, por que a gente está sofrendo por causa do erro dos outros? Quem errou foi Adão e Eva lá, não foi a gente. E eu disse, será que a Bíblia é verdade? Será que existe a Bíblia? Ou é coisa da nossa cabeça? Eu fiquei, ainda estou triste, amargurado, saudade da cachorrinha. Muito difícil você olhar para aquele canto e não ver mais. E é uma cachorrinha. Imagina se fosse um ser humano, alguém da família, um filho, um parente. Mas a gente tem como se fosse um parente. E eu disse, mas Deus, por quê? E o Senhor me mostrou, meu filho, um homem embriagado, motorista de um ônibus, conduz um ônibus onde tem várias pessoas, todas pensando em chegar em casa, pessoas que estão alheias àquilo que vai acontecer, e de repente ele, embriagado, causa um acidente e mata aquelas pessoas. Aquelas pessoas tiveram culpa do erro dele? Não. Elas foram mortas por causa do erro daquele homem. Aquele homem errou e levou consigo aquelas pessoas. E eu entendi que por causa do erro de Adão, por causa do erro de um homem, nós estamos pagando o preço. O nosso inimigo é a morte. A morte não ia existir. Não ia existir a morte. Mas por causa do erro do homem, a morte entrou. Ele diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no versículo 12 de Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por quê? Por quê? Versículo 17, Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Meus amados,
que é que a palavra de Deus diz? Diz que Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Ele nos dá a vida. À medida que a gente morra, nós temos uma promessa de vida eterna. Adão pecou, trouxe a condenação do pecado, da morte, e Jesus Cristo, Ele nos deu a justificação pelo sacrifício lá da cruz. Ele pagou o preço do nosso lugar. Não é a religião não salva ninguém. Porque a palavra do Senhor diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Ele diz que em nenhum outro nome há salvação. Quem salva é Jesus Cristo. É por isso que nós temos que aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu passo por tribulação, passo por angústia, por sofrimento. Mas eu não desisto do Senhor, porque Ele não desiste de mim, eu não desisto da vida eterna. Vejo pessoas da minha família que começaram a caminhar, hoje estão afastadas da igreja, estão afastadas da presença de Deus, começaram a inventar desculpas para não mais congregar, e hoje não mais congregam, não mais oram, não mais querem nada com Deus, morreram na fé. Mas eu não morro, se eu morrer, eu vou morrer na fé em Cristo para a vida eterna, continuando firme até o último momento, buscando cada vez mais. A palavra de Deus diz que a morte vai ser aniquilada, não vai mais existir esse demônio, ou seja lá o que é, essa morte que ninguém sabe dizer o que é, se é um ser, se é um anjo, o anjo da morte, seja lá o que for essa porcaria de morte. Mas a palavra do Senhor diz que ela vai ser aniquilada para todo sempre, e eu creio na palavra de Deus. Ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. A morte e o inferno vai ser lançada no lago de fogo. Vai se acabar, não vai existir mais morte. Eu fico tentando entender. As pessoas ficam lá apontando o dedo, questionando, lembrando o nosso passado e vivendo uma vida miserável, se matando. Eu sei de onde eu saí. Eu não vou voltar para onde eu saí. Para o mundo, para a prostituição, para a embriaguez, para as drogas, para a mentira, para o engano, para a escravidão. Eu saí do Egito. Eu fui levado a uma terra que mana leite e mel, na presença de Deus. Pessoas estão lá se matando, se acabando, através do vício. Tem um exemplo da minha família, do meu sogro, por causa do cigarro e da bebida, teve um AVC. Parou de beber, continuou fumando. Aí veio problema de circulação por causa da nicotina do cigarro, amputou uma perna. Continuou fumando, continua fumando. Não ama a vida, não valoriza a vida, porque não tem Deus. Quem não tem Deus, continua no vício das drogas, do cigarro, da bebida, seja lá do que for. Acha ruim quem quiser. Se alguém, por causa da verdade, quer deixar de ser meu amigo ou minha amiga, o que é que eu posso fazer? Mas eu não posso negar a verdade, porque eu também era assim. Eu também vivia dessa forma, na embriaguez, me achando bonzinho, escravo do pecado, morrendo a cada dia. Quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. Promessa de vida eterna, é nessa promessa que eu me agarro. São nessas palavras que eu me apego. Aí vem um sujeito chegar e dizer que é ateu, que é ímpio, que não crê em Deus. Eu fico tentando entender como é que alguém venha dizer uma coisa dessa. É alguém que não crê nem em si próprio. A
palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é a nossa esperança e Ele verdadeiramente é a nossa esperança. O diabo, ele usa armas, assim como ele usou a palavra. Ele chegou para Eva e disse: não é assim que Deus disse. Pastores, pastoras, cristãos, cristãs têm morrido por suicídio. Muitos têm se declarado homossexuais. O diabo está usando uma das armas potentes. A modernidade da arma do diabo agora na atualidade é a depressão, que consequentemente vem o suicídio. São armas do diabo. Um cristão, um homem que constrói, um homem ou uma mulher que edifica a casa na rocha, na palavra de Deus, vem vendaval e a casa permanece. A casa permanece porque é edificada na rocha. Eu tenho passado por tribulações. Aí vem os adeptos da teoria da prosperidade, querer mandar em Deus e dizer, quando alguém está passando por tribulação, tem alguma coisa errada. O próprio Senhor Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, permaneça firme mesmo que venha a tribulação. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu não prego um evangelho mentiroso, de hipócritas. Eu bato no peito e digo que sou um homem cheio de falhas, não escondo hipocrisia, tenho falhas sim, mas eu não desisto. Eu não prego algo falso, eu prego algo verdadeiro e procuro viver. Possa ser que eu não esteja andando, mas eu procuro viver, eu procuro dar um bom testemunho. Eu sei que hoje tem muita coisa que eu fiz de errado, que pessoas olham e dizem, agora quer ser santo. O passado ficou para trás, o que vale é agora, é o presente. O Senhor Jesus, ele disse, procura andar dignamente, se afasta do mal, pratica o bem, ande na perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho é perseverança. Nós temos altos e baixos. Temos que nos firmar no Senhor. Desde o dia que eu me converti, que eu passo por altos e baixos. É porque eu estou andando em pecado? Tribulação vem. O diabo usa as tribulações para tirar você da presença de Deus. Um ímpio. Tem uns aí que nem tribulação passa, que vive uma vida de rei. Porque já é do diabo. O diabo não vai se preocupar com aquele sujeito, não. Ele vai se preocupar com você, que ama a Deus, que ama fazer o certo. Muitas das vezes no seu trabalho, você é escanteado. Chega alguém com proposta, fulano, faz assim, para você se dar bem financeiramente. Você, não faço isso não, que eu sou crente. E depois você fica dizendo, mas rapaz, eu ando certo e passo por isso. Continue. Porque um dia você vai estar diante de Deus e você vai ser justificado diante de Deus. Você vai receber o seu galardão de Deus, não é do homem não. Aqui muitos têm recebido galardão ministerial, galardão financeiro do homem. Porque tem usado de todo tipo de estratégia. Mas permaneça firme em Deus. Porque Deus é que te ajuda. Vem a tribulação e eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. E Deus me ajuda. Ele me dá o conforto. Não é fácil você perder alguém ou algo que você ama. Quando eu digo algo, eu digo, você perde uma pessoa, você perde um animal. Não é fácil. Você sofre. A quem você deve pedir ajuda? A Deus, Senhor, me ajuda.
porque Deus te dá o conforto verdadeiro. Eu creio numa vida eterna. Eu creio que um dia, tudo aquilo que eu perdi, eu vou ter de volta. Aquilo de importância, não aquilo que não presta, mas aquilo de importância. Eu creio na vida eterna. Eu creio na palavra de Deus. Eu não desisto da palavra de Deus. Eu continuo firme na palavra de Deus. Eu sacrifico, eu subjugo a minha carne, porque o Senhor Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, não o religioso, mas o crente de verdade, o cristão verdadeiro, ele diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O reino de Deus é paz. Mesmo atribulado eu tenho paz. É justiça. Mesmo alguém cometendo injustiça contra mim, mesmo me perseguindo, me escanteando, mas eu permaneço na justiça, a justiça de Deus, e Deus fará a justiça por mim. Mesmo estando triste, eu tenho uma alegria. Por quê? Porque o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça no Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo me alegrando, me confortando, me auxiliando, me ajudando. Meus amados, não desista de Deus por causa do homem. Muitos têm abandonado a fé. Eu deixei de ir para a igreja por causa de fulano. Procure outra igreja, mas não deixe de congregar, não deixe de buscar a presença de Deus. Porque muitos têm morrido por causa do erro de alguém, e aquela pessoa que está no erro, está firme na igreja, um dia ela se conserta, se arrepende, se conserta, e você está lá olhando para aquele homem, se afasta e perde a eternidade, perde a salvação por causa do orgulho. Não somos melhor do que ninguém. Nós temos um advogado, esse advogado é Cristo. Não é em casa que a gente vai conseguir as coisas. Temos que estar lá na unção coletiva. Temos que buscar a presença de Deus. Muitos dizem: eu estou em casa. E não está orando, não está fazendo nada. Inventando desculpa para não buscar a palavra. Eu não desisto. Podem me escantear. Podem não acreditar em mim. Eu não estou nem aí. Aonde eu for, para onde eu for, as coisas vão acontecer. Eu vou dar o meu testemunho, testemunho de Deus. Onde eu estiver, eu serei testemunha de Cristo, porque foi Ele que me resgatou. Eu não desisto, mesmo triste, mesmo amargurado, mesmo atribulado, mas eu dou testemunho dEle. Porque a minha natureza foi mudada. Antes eu estava morto, como diz Efésios capítulo 2, pelas minhas ofensas e pecados. E você diz: eu não fiz nada de errado e estou pagando o preço por causa do erro de alguém. O sujeito se droga e vai tirar a vida de alguém. O sujeito se embriaga, vai conduzir um veículo, tira a vida das pessoas que estão ali com ele. E muitas das vezes nem morre só as pessoas e ele fica. O sujeito causa um acidente por negligência, tira a vida de alguém. Aquelas pessoas morreram inocentes por causa do erro de alguém. Foi por causa do erro de um homem que entrou o pecado e a morte. E foi pelo acerto de um homem, Jesus Cristo, o Verbo vivo. João 1. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus e o Verbo habitou entre nós. No princípio era o Verbo, Deus. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo. Nossa esperança. Se converta, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, saia da religião, venha para Cristo.
Creia na palavra de Deus. Receba de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não recebi religião, recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu olhava para muito crente fazendo as coisas erradas. E o cara vinha pregar para mim, eu dizia, para ser crente igual esse cara, isso é conversa. Por causa do mau testemunho, eu não queria receber a palavra. E eu disse, se o Espírito Santo me convencer, porque eu só me ajoelho para Deus. E um dia o Espírito Santo me convenceu. Então faça também você, busque a palavra de Deus e peça a Deus, na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá o sujeito lá ajoelhado para um santo, para uma imagem. É como isso aqui, ó. Digamos que aqui seja São Severino, Santo Antônio, Ave Maria, não sei o que, está lá o sujeito lá. Não vai servir de nada. Porque quem intercede pelo homem é Deus. Salmo 115 fala. É só você ir na sua Bíblia e vai ter Salmo 115, quando ele diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Que dirão as nações, os ídolos das nações, prata e ouro. Existem ídolos de todo tipo, de madeira, de pau, de pedra, de ouro, de bronze. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, está o sujeito lá ajoelhado para aquilo dali. Deus é vivo, é um Deus vivo. Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o único que intercede. Maria foi a mãe dele. Mas ela não intercede, porque ela não nasceu do Espírito Santo, porque ela não morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele sim, ele é o verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Se você está lá, Maria, rogai por nós, você está perdendo seu tempo, você está sendo enganado. É em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse, naquele dia nada pedireis em meu nome, mas se pedireis alguma coisa em meu nome, vos será concedido. Porque ele é o nosso intermediador, intercessor entre Deus e o homem. Ele é ele que faz a ponte de ligação, é ele que te leva ao Pai. Sem Deus, você está sem Jesus. Sem Jesus, você está sem Deus. Eu vou encerrar, vou falar mais 2 versículos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele diz, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo homem. Aí fica lá você dizendo para uma pessoa religiosa e ela fica irada com você, ela não quer receber. Por quê? Porque os olhos delas estão tampados para a verdade, ela não está conseguindo ver a verdade do Evangelho, porque o diabo tem cegado o entendimento, por causa dela mesmo. Por causa daquela pessoa mesmo que não quer se render para a verdade, ela fica lá impossibilitada de ver a verdade, por causa da ignorância. A ignorância dela mesmo, de não querer se render ao Senhor, continuar na religião. Muitos não querem entender, querem continuar do mesmo jeito, porque tem uma vida religiosa e querem continuar na religiosidade. Ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você prega a palavra para alguém, você fala da verdade, você mostra o que está na Bíblia. E a pessoa diz, eu vou orar para Santo Antônio, eu vou orar um Pai Nosso, vou orar uma Ave Maria. Eu vou fazer um altarzinho para o meu santo. E ele não consegue ver a luz do Evangelho que diz que é Jesus Cristo que intercede. Que aqueles santos não vão ter importância nenhuma para a salvação, nem para nada.
tem para que você está guardando essas figuras. É como quem guarda um bocado de foto. Tá lá, a pessoa já morreu e o cara tá lá. Ai, fulano, que saudade, tá lá. Só quem pode interceder é Jesus, porque ele morreu na cruz pelos teus pecados e ele ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que ele é Deus, ele é o verbo que se fez carne. Ah, eu tenho Deus, mas não quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É Jesus Cristo. Eu também já andei na ignorância, mas um dia eu me rendi para Jesus. Não foi pastor, não foi pregador, não. Foi a minha consciência para com Deus. Eu disse, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, careço da tua graça, da tua misericórdia. Eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida, e a minha vida mudou. Eu não sou mais o mesmo. Não consigo ser mais o mesmo, porque foi mudado algo em mim. Primeira de João, capítulo 5, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este. É o testemunho. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Mas se você morrer, o Senhor Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ele quer dizer que a vida eterna já está em você, mesmo que você morra. Mesmo que você morra, ele diz, o Senhor Jesus, ele diz, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque a vida eterna já está garantida. No tempo do cristianismo, logo no começo, há muitos anos atrás, estava havendo uma perseguição na igreja, como assim tem em alguns países aí, os cristãos são perseguidos. Na China, um país satanista, estão perseguindo cristãos, mandando matar, porque lá é um país satanista, onde eles adoram o diabo. Eles não adoram Deus, adoram o diabo. Por várias religiões. Eu não sei qual a religião demoníaca do diabo, né, que prevalece lá. Eu não sei se é o budismo. Eu não sei. Eu sei que não é de Deus. Porque quem ama a Deus não persegue nem mata ninguém. Porque Deus é amor. Na nossa atualidade está acontecendo isso. E há um tempo atrás estava acontecendo com a igreja. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, os cristãos, homens e mulheres, estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, só pelo simples fato de se converter. Quando alguém sabia que eles eram cristãos, iam invadir a casa e levavam aquelas pessoas presas para matarem. E as pessoas estavam com medo, uma perseguição tremenda. Hoje muita gente usa a palavra de Deus como status. É um status ser cristão. Porque muitos são religiosos, não são crentes de verdade, é só o status para aparecer.
Lá, naquele tempo, quando o sujeito era cristão, era perseguido, preso e morto. E não era brincadeira, não. Todos estavam tristes, desanimados. Paulo mandou uma carta para a igreja de Tessalônica, para os tessalonicenses, e ele diz lá, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. As pessoas estavam se convertendo, estavam sendo mortas, estavam tristes. E Paulo disse que vocês não se entristeçam, não se comparem com as pessoas que não têm esperança. Quem tem Jesus, mesmo que morra, morre na esperança, porque vai ressuscitar. Morre na esperança da vida eterna. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, morre sem esperança, não tem esperança de nada. Ele disse isso, tenham esperança, mesmo que vocês morram, vocês ressuscitarão. Não se compare com aqueles que não têm esperança. Ele disse no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta com ele. Ele compara os cristãos, as pessoas que morreram com Cristo, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, com pessoas que dormem. Elas vão ressuscitar, porque Jesus Cristo, ele vai ressuscitar todos. E ele diz no versículo 15, dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você tem uma esperança. Essa esperança é Jesus Cristo. Não perca essa esperança. Aceite-o agora mesmo. Não perca. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele diz que é ordenado ao homem morrer uma única vez, depois disso o juízo. O que ele quer dizer com isso? Que você está vivo. É em vida que você tem a chance de se converter. Tem pessoas que pregam lá espiritismo, reencarnação. Está fora da palavra de Deus. É em vida. Você tem que se converter em vida, aceitando Jesus em vida. A esperança dele está agora. Você tem a chance, você tem a oportunidade. Você sabe por que é que eu aceitei o Senhor Jesus? Porque eu não tinha para onde ir. Eu não tinha esperança. Eu sempre odiei a morte. Quem é que quer morrer? Mas eu tinha uma esperança. Eu digo, meu Deus, a gente não devia morrer. Morreu meu pai. Eu sofri muito. Morreu meu cunhado. Morreu meu irmão. Quando morreu meu irmão, eu fiquei desesperado. Então eu entendi que a minha esperança estava em Jesus. Ele disse que aquele que cresce nele, mesmo que estivesse morto, viveria. E eu comecei a buscar a palavra de Deus. E na palavra de Deus, eu tenho segurança. Eu tenho segurança na palavra de Deus. Não é uma questão de alienação, é uma questão de fé, de verdade. Porque depois que eu me converti, a minha vida mudou. Coisas aconteceram que não tem como não dizer que é Deus. Eu colocando você agora que está agora me assistindo.
a se render para o Senhor Jesus. Não é difícil. Você só precisa crer em Deus e crer que Jesus Cristo verdadeiramente morreu pelos seus pecados, que Ele te tornou justo, e você confessando a Ele como o único e suficiente Salvador, reconhecendo que você é um pecador ou uma pecadora e carece da graça e da misericórdia dEle. Eu vou encerrar, e se você quiser, porque Deus não te obriga a nada, você me acompanha nesta breve oração. Senhor Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu grande amor, que nos amou de tal maneira que o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador, que careço da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu te confesso agora como um único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te confesso com todo o meu coração. Oh Senhor, obrigado Senhor por me tornar justo. Obrigado Senhor. Oh Pai, Tu és maravilhoso Senhor. Convicção do coração. Eu tenho convicção. Ele disse que aquele que crê nele não será envergonhado, não será confundido. Está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, 8, 9, 10 e 11. Fala do que você deve fazer, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E o coração, se ele está cheio de Deus, a boca vai falar de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de amor, você vai falar do amor de Deus. Você quer descobrir se uma pessoa é crente ou não? Se ela tem amor. Porque o evangelho se baseia no amor. Um amor que dá a vida. Um amor que sofre. Um amor que sente a dor do outro. Um amor que não desiste. Do amor que conclama. Do amor que chama, que convida a você, para você pertencer à família de Deus. Meus amados, ainda é tempo de a gente se arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados e buscar o Senhor, porque o tempo está se aproximando. O Senhor Jesus, Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Diz que naquele tempo existia o pecado, a maldade estava chegando a um ponto alarmante. Subiu até o céu. E se Deus se entristeceu de ter feito o homem, Ele ia destruir, ia mandar o dilúvio. E encontrou Noé, e Noé com a sua família estava construindo a arca e pregando a palavra. Ele passou 100 anos para construir a arca, e ele passou 100 anos pregando a palavra. Foi considerado doido, foi considerado louco. Meu irmão mais velho morreu com 54 anos por causa do cigarro e da bebida. Chegou o momento dele me chamar de doido. E eu disse: você me lembra quem eu era? Você prefere aquele cara ou o de agora? Ele olhou para mim com os olhos cheios de água e disse: eu prefiro o de agora. É um homem bíblia, é? Porque um alcoólatra, um prostituto, como eu era no passado, de repente está lá pregando a palavra de Deus, insistindo para minha família se converter. E muitos criticando: tu quer ser melhor do que a gente, sem entendimento. Não é ser melhor do que ninguém, é chamar você para o barco salva-vidas, Jesus Cristo, a arca, Jesus Cristo. Ele disse
que Noé pregou o evangelho por 100 anos e construiu a arca, mas quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Mesmo que Noé quisesse abrir, não conseguiria. Assim será também no arrebatamento da igreja. O Espírito Santo ele vai ser retirado da terra e ele vai levar os crentes, aqueles que se converteram, e muitos vão ficar. Naquele tempo não chovia de cima, era um vapor que aguava a terra, e ele dizia, vai chover do céu. Quem é que vai acreditar? Vai chover. Aí chega um crente e diz, esse está morto, mas um dia ele vai ressuscitar. Quem é que vai? Isso é conversa, o cara vai ressuscitar, está morto. É um doido. Não chovia de cima, era um vapor que aguava a terra. E ele lá pregando e falando, e as pessoas chamando ele de doido. Ele entrou na arca, começou a chover. Quando começou a chover de cima, aí começaram a acreditar e começaram a bater na arca para entrar, e a chuva. Veio água de todo canto. E quem não estava dentro da arca morreu. Você sabe quem Deus mandou levar na arca? Os animais. Os animais. Porque não tem maldade. Os animais, eles amam de verdade. Você sabia? Eu disse uma vez à minha esposa, eu disse, seria tão bom se a minha mulher me tratasse como essa cachorrinha me trata. Assim que eu cheguei aqui, escutava a minha voz, balançava o rabinho e vinha pra mim. Pense. E muitas das vezes você chega, as pessoas não chegam para te dar um abraço, as pessoas da tua casa, e às vezes sai, não dá um até logo, não diz eu te amo. Pense. O amor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Tudo pode acontecer em um momento. Aproveite a sua vida da melhor maneira. Se você fuma, jogue fora o cigarro. Você está queimando sua saúde, queimando seu dinheiro sem necessidade. Se você bebe, você também está jogando fora seu dinheiro, sua saúde. Aproveite a sua vida. Se você gosta de se divertir, vá viajar, vá conversar com as pessoas, vá falar do amor de Deus. A melhor alegria é você estar com quem você gosta. Então aproveite, vá visitar as pessoas que você gosta, vá falar das coisas boas que têm acontecido. Isso é o evangelho, isso é o amor, isso é a vida. A vida não se resume a farras, a você ir para a casa de alguém, de repente um litrão de uísque, sei lá, e beber até ficar embriagado, de ressaca no outro dia, destruindo o organismo, o corpo, e às vezes falando até coisas que não deveria falar, fazendo procedimentos que não deveria proceder. Porque onde tem bebida, tem tudo quanto não presta. Embora que você não tenha uma intenção ruim, mas aquela pessoa que está lá, ela vai acordar alguns anseios, alguma coisa adormecida vai acordar ali naquele momento. E muitos têm uma mágoa guardada, e quando estão embriagadas, elas afloram aquilo dali. Alguns têm um sentimento de derrota, de tristeza, de ódio, e quando estão embriagadas, elas acordam aquele sentimento. A vida resume-se no amor. É o amor de Deus que faz a diferença. E esse amor de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Graça e paz, meus amados. Que Deus os abençoe, a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Confesse-o ele agora mesmo.